Bom dia, Gravando. professor. Bom dia, Juan, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Hoje, como nós temos uma aula de geografia e uma aula de história, amanhã vocês terão o tempo para poder fazer a atividade que eu preparei para o aumento da nota, né? Para poder melhorar a nota de De vocês. história, né? Isso, de história. E aí, na aula de história, eu resolvi fazer uma revisão. Mas antes de eu começar a falar sobre a revisão, geografia, queria que vocês ficassem sabendo as notas antes de vocês fazerem a atividade que vocês me entregaram. Então, olha só para vocês terem uma ideia da importância. O Diogo tirou 30, o Gabriel tirou 41, o João tirou 58, o Mário tirou 85, o Rafael tirou 41, o Juan tirou 60 na risca e a Thaís tirou 30. Então, essa atividade que vocês fizeram para me enviar, que eu ainda Só eu e o Juan que não ficou de recuperação. estou corrigindo, vai ajudar bastante vocês, vai ajudar muito na nota. Verdade. Porque... Mas por que eu preciso fazer, professor? Não, eu falei que não precisava, ainda coloquei lá na descrição. Porque a minha nota foi boa? Você viu lá, né, na plataforma eu coloquei. Ah, não, eu vi. Que o único aluno que não era necessário fazer era você, porque você tirou acima da média. Ah, tá. Tá? Então, após eu fazer a correção das atividades, eu vou passar... Professor, Fala. na atividade avaliativa valia quanto? Eu coloquei valendo como recuperação, Thaís. Então, ela vale 100 pontos. Tá? Mas ela vai ser uma nota uma nota substitutiva. Como assim? Eu não vou somar nessa sua nota aqui, não. Eu vou corrigir e aí eu vou substituir a sua nota. Se ela for maior, eu substituo. Se ela for uma nota mais baixa, eu deixo essa que está aqui. Ok? Ok. Bom, deixa eu dividir aqui a tela com vocês. E vamos para a parte final dessa matéria, né? Opa. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Rafael, você me enviou a atividade? Oi? Rafael. Rafael. Rafael? Oi. Então hoje vai ser revisão, professor? Vai. Fala, Rafael. Eu não tava conseguindo ativar meu microfone porque tava toda hora virando a minha tela. Você me mandou atividade de recuperação de geografia? Não, ontem eu não consegui, tava muito tarde. Eu tive que dormir. Hoje tinha aula de você. Quando acabar essa aula, eu vou pegar. Aí, ou no intervalo de agora que vai dar, que falta bem pouquinho. Certo. Fala, Juan. O professor vai precisar anotar as coisas no caderno? Não, isso daqui eu vou fazer uma revisão rápida com vocês. Olha só. Fala, Juan. Pode falar, Juan. Prova de história, não tô conseguindo abrir na Senec. O quê? Eu não tô conseguindo abrir a prova de história na Senec. É porque é só amanhã, Ok. tá? Atividade de história eu vou postar só amanhã. Bom, turma, Tô falando a prova. a prova? Mas a prova já foi feita. Não, professor, a prova não está aberta, ela está fechada. Eu fiquei a semana inteira tentando abrir e ela está fechada. Fica falando, o resultado não está disponível no momento. Ah, tá. Vocês estão falando de resultado?
Da Ah, prova de mas eu história. tenho, é porque eu coloquei para ser fechado, porque eu quero passar para vocês as notas. Como foi discursiva, você quer saber a nota, é isso? Isso. A sua nota, eu vou falar a nota de todo mundo então em história. O Diogo não fez, o Gabriel tirou 32, o João tirou 68, o Mário tirou 47. Em história? Isso. O Rafael tirou 63, o Juan tirou 63 e a Thaís tirou 60. Tá, então eu vou precisar fazer a atividade. Sim, sim. Amanhã eu vou postar para vocês. Viu só? O Mário ficou debochando, agora Eu não tava debochando. Escuta, gente, por favor. Todos vocês, até quem tirou nota azul, tirou na risca. Então eu vou indicar que todos façam, tá? Até porque amanhã. A atividade é igual a que a gente fez na prova? Não é igual, não. Eu vou fazer igual fiz com geografia. São atividades diferentes. São quantas questões? Ah, de cabeça agora eu não lembro quem quer abrir para poder ver, mas é como se fosse uma prova, Ah, tá. tá? Aham. Ali, no caso da Thaís, no caso do Juan e no caso do Rafael e do João, vocês vão fazer para poder aumentar a nota. No caso do Diogo, no caso do Gabriel e no caso do Mário, vocês vão fazer como Professor, recuperação mesmo, entendeu? Tá. Aham. professor, Oi. aqui, por que que eu fiquei na prova avaliativa de geografia? Por que que eu tirei 30? Eu também não entendi. Eu também não entendi por quê. Algumas questões estavam para mim que você nem tinha marcado. Que estranho. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa. Vou colocar aqui então, peraí. Deixa eu interromper esse compartilhamento. Eu vou abrir lá para te mostrar, Thaís. Só um minutinho. É que meu computador é a manivela. professor, erro do sistema, Eu vou te mostrar. porque eu marquei tudo. É isso que eu quero ver com você. Só um minuto. Aqui, é da prova da nota ou é aquele exercício da folha? Não, esse é da nota. Ah, tá. Eu tô abrindo aqui para poder te mostrar. Porque meu computador é a manivela. Muito devagar. Tá abrindo aqui. Pronto. Professor, quando eu tinha terminado, tava tudo completo. O único que tava sem marcar, que eu tinha até te dado print naquele dia, que foi o de história. De geografia não. tava tudo completo. Por isso que eu tô falando, porque história a gente vai conversar só na segunda aula, para não ter problema. Olha só, tô abrindo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês de novo. Para vocês poderem enxergar o que eu tô fazendo. Ó, tá aparecendo aí na tela de vocês já? Tá. Tá vendo? Então. Olha só, Thaís. Deu 28%. Tá vendo? Em geografia. Tá aparecendo aí pra você? Pra vocês? Aham, tá aparecendo. Então, ó. Dando 28.
Tá dando que de 18 questões você só acertou 5. Ouviu? Isso geografia, tá? Você tá me ouvindo? Thaís? E eu? Eu vou te mostrar. Aí aqui embaixo, Thaís, vem mostrando, ó, todas as questões, o gabarito e as que você acertou. Aqui é o gabarito e aqui as que você acertou. A número 1, a número 5, a número 7, a número 9 e a número 13. As outras você errou, tá? Agora eu vou mostrar do Juan. Deixa eu voltar. Aí, Juan, já tá aparecendo? Uhum. Tá, tudo que eu tô fazendo na minha tela tá aparecendo para vocês? Sim. Então, na prova, Juan, na sua, de geografia, de 18 questões, você acertou 10. E aqui embaixo vem mostrando quais que você acertou. Ó, o gabarito aqui, ó, tá vendo? As que estão em verde você acertou. Você ficou na risca porque você teve nota, acertou uma questão a mais do que seria a média, né? Uhum. A média seria 9 questões, você acertou 10. Mais alguém quer ver? Não. Não? Então tá. Então vamos voltar para a nossa... Professor, é o que eu te mandei no e-mail, né? Oi? É o trabalho que eu te mandei no e-mail, né? Sim, o trabalho que você mandou no Professor, e-mail. pode fazer no Word? Pra mim é mais fácil. Como assim? O trabalho de história. Não, não pode, sabe por quê? Porque no Word Ô, professor, eu fiz tudo. Eu vou botar a foto de novo? vocês vão copiar e colar. Oi? Professor, eu fiz tudo. Quer que eu mande a foto de novo pra ver? Não. Eu recebi. Eu já recebi. Eu tô Copiar e colar corrigindo. o quê, professor? Eu tô corrigindo. Professor, copiar e colar o quê? Quando vocês fazem no Word. A resposta? Sim. Por isso que eu quero que eu faça à mão, porque é um trabalho de recuperação. Faz sentido. Tá? Então, só para deixar claro, geografia na segunda-feira, o que vocês me enviaram foi o exercício para poder melhorar a nota de vocês. A prova foi na semana passada. Agora, Professor, acho que você deve estar fazendo confusão, porque na prova as respostas estavam muito grandes. É... Pode falar? Pode falar, Thaís. Não estou te ouvindo. E quero ver eu também quero fazer a correção para ver o que. Tá. Então, vamos lá. Eu não vi quase nada do que você falou, tá? Eu não vi quase nada do que você falou, mas olha só. Eu não estou fazendo confusão porque essas questões grandes que você está falando são de história, que são as questões discursivas, onde você teve que escrever e tudo mais. Isso eu vou falar com vocês na próxima aula. Na aula de agora é geografia. Todas as questões de geografia foram você marcou a questão correta. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu abrir lá a prova para vocês verem. Alexandria. Vamos lá, para vocês poderem ver a prova. Tá abrindo, gente. Foi. História e geografia. Isso aí que eu quero. Vamos lá. Já apareceu na tela de vocês aí?
Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Já tá aparecendo na tela de vocês? Já tá aparecendo. Ah, então beleza. Bom, olha só, Thaís. Essa é a prova de geografia. Todas são de múltipla escolha, falando sobre vegetação e clima e o climograma. Por isso que eu acho que você está fazendo confusão, porque essas questões são todas de marcar. As questões que você falou que são grandes, que tem que escrever, é de história. Isso é diferente, isso a gente vai falar daqui a pouco. Para não fazer confusão. Entendeu? Thaís? Bom, você não está ouvindo. Vamos lá. Bom, turma, é claro que para mim não aparece na mesma ordem que apareceu para vocês, até para que não fique Essa é a primeira questão. na mesma posição. Então, é a mesma posição, essa é a primeira. Então, beleza. Então, vamos lá. Nessa daqui, estou mostrando a posição geográfica do Brasil, e aí, de acordo com o mapa, está perguntando o seguinte. A localização geográfica do Brasil no planeta interfere em vários dos seus aspectos. Em relação a essa localização geográfica, pode-se afirmar que, olha só, eu vou ler as alternativas para vocês verem como que isso tem influência. Lembrando que no território, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser. Então, olha só, o Círculo Polar Ártico atravessa o Brasil. Isso já está errado. O meridiano de Greenwich atravessa o Brasil. Nós sabemos que isso está errado também. O que atravessa o Brasil é a linha do Equador. O Brasil é cortado pelo Trópico de Câncer e ao norte. Está errado. Ao norte, o Brasil ele é cortado pela linha do Equador. Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Na penúltima, o Brasil possui praticamente metade do território no hemisfério norte. Está errado também porque o Brasil só tem 7% do seu território no hemisfério norte. 93% do território brasileiro está no hemisfério sul. Ou seja, a maior parte do território brasileiro se encontra no hemisfério sul. E a última questão mostra a que é correta, que fala que o Brasil é atravessado ao sul pelo Trópico de Capricórnio e por isso possui 90% do seu território na zona intertropical e 10% na zona temperada sul. Só para vocês lembrarem, quando eu estava falando sobre clima e zona com vocês, olha aqui no mapa, ó. Olha aqui o Brasil. Zona temperada é justamente a zona que começa do trópico e vai até o polo. Então, os 3 estados do sul do Brasil, um pedacinho do sul de São Paulo também, mas os 3 estados do Brasil se encontram nessa zona temperada sul. O resto do território brasileiro é todo na zona intertropical. Ok? Alguém quer reclamar essa? Não. Não? Não. Então vamos para a próxima. Thaís, você está me ouvindo? Eu acho que ela não está me ouvindo. Vamos lá. Aí, pessoal. Então, essas questões são as de geografia. Eu acho que você estava fazendo confusão com as de história. Mas as de história a gente vai conversar daqui a pouco. Assinale a alternativa que apresenta a correta correlação entre os mapas de zonas climáticas e de vegetação original. Então, olha só. Professor, Oi. a prova de história estava muito difícil. Difícil? Eu estudei. Sim, tava mesmo. Eu estava estudando desde sábado antes da prova. E Não, mesmo sabe assim eu que- tive dificuldade para fazer. O que acontece? Vocês estavam acostumados a fazer uma prova só de marcar. Na prova de história teve questão escrita com 6 perguntas. Então, é porque o que acontece? Quando é um tema, Textos enormes. daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, senão vai fazer confusão com a parte de geografia. Quando for 8h20 a gente conversa sobre história, Ok. tá? Senão vai ter confusão. Então vamos lá. Olha aí. Aqui nessa parte de nesse mapa, está mostrando as cores em relação às florestas. E na direita está mostrando todas elas mostrando florestas. Então, desde a floresta tropical e equatorial,
que se encontra próximo à linha do Equador, até os desertos e as vegetações mais frias. Tá certo? Então vamos às perguntas. Ô, professor, Oi. se eu não responder quando você faz alguma pergunta, é porque tá muito baixo, eu não tô conseguindo escutar direito. Mas não é só voz, não. É mesmo por causa do volume. Ah, então tá. Beleza. Tranquilo. Aí, pessoal, aqui está mostrando então no mapa de cima a vegetação e no mapa de baixo a distribuição climática. É para vocês fazerem uma associação justamente da interferência do clima na distribuição vegetal. Então, por exemplo, na zona intertropical, nós vamos encontrar apenas florestas equatoriais e tropicais. Nas zonas temperadas, nós vamos encontrar as florestas subtropicais, temperadas, as savanas, algumas pradarias, vegetação de altitude, a gente pode encontrar em qualquer uma delas. E por último, já na polar, a gente na transição entre a zona temperada e a polar, nós temos a taiga, tá certo? Então vamos lá. Aí está pedindo para vocês marcarem a correta, né? Assinale a alternativa que apresenta a correlação, isso. Olha por que a primeira está certa. Diz o seguinte: nas regiões de latitude média, entre 30 e 60 graus, que é justamente, pessoal, a zona temperada, está dentro da zona temperada, tanto norte quanto sul, são também conhecidas como temperadas, como eu já tinha falado. Nelas ocorrem diferentes tipos de vegetação. Nessas mesmas latitudes, na porção norte do planeta, ocorrem as florestas boreais e temperadas. No sul, são comuns estepes, pradarias e florestas temperadas também. Então, a única coisa que vocês tinham que saber é que a gente conversou na sala não, a gente nem foi para a sala. Nós conversamos em aula, é justamente essa distribuição da vegetação. E eu mostrei para vocês, até na imagem das florestas, que quanto mais frio for ficando o clima, a tendência... Desculpa, pessoal, que eu bocejei. Quanto mais frio for ficando o clima, mais espaçada vai ficando a vegetação, mais dispersa, menor vai ficando. Só que é verdade que a vegetação que nós temos ao extremo do planeta, já na zona polar, é a tundra, né? A tundra, ela é aquela gramínea que se encontra nas áreas do Polo Norte, né, que aparecem durante o verão, quando a neve derrete. Ela é a vegetação mais, vamos dizer assim, mais ao extremo de frio. Ai, desculpa. Então, isso é só para vocês terem a noção de que como o clima influencia diretamente na vegetação. Alguém quer reclamar essa questão? Não? Então vamos para a próxima. 3. Sobre o climograma. Lembra que eu avisei vocês que ia cair questão sobre o climograma? Lembrando, pessoal, que climograma é um gráfico que indica a quantidade de chuva a temperatura aqui na direita, indicado pela linhazinha que eu estou passando aqui agora, e na esquerda a quantidade de chuva em milímetros, indicado pela coluna, como vocês podem ver aqui as colunas, tá certo? Então aqui em Porto Alegre dá para a gente ver que a temperatura, por exemplo, em junho e julho, a temperatura aqui, ó, linha em azul, a gente olha a temperatura aqui, ó, à direita, ela fica abaixo de 17 graus. Não chega a ficar a 12. O professor, acho que a questão mais legal é do climograma. É, porque acontece uma interpretação, né? Tem que raciocinar, tem que pensar. Eu gosto bastante de resolver. Principalmente essa eu acertei, não foi? Eu acho legal. De cabeça eu não sei. Vamos ver. Eu gostei muito dela. Podia Então... ter mais na prova. Oi? Podia ter mais na prova, mas agora
Na próxima prova vai ser outra matéria. Mas eu posso colocar mais questões assim. Não tem perigo, não. Aí, olha só. Os climogramas... Oi? Eu errei. Errou? Vamos ver por quê. Então, ó. Os climogramas representam a variação anual da temperatura por meio das linhas e a quantidade mensal de chuva, representadas pela coluna em 3 cidades brasileiras, de climas diferentes. Então, isso é importante. Por quê? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele se encontra num clima subtropical pré-temperado. Então, ele tem uma temperatura mais fria. São Paulo, que é próximo de onde nós estamos aqui no Rio, pessoal, o clima já é um clima um pouco mais quente do que o de Porto Alegre. É um clima de zona tropical. Tanto é que São Paulo as temperaturas ficam mais altas do que Porto Alegre e a quantidade de chuva também aumenta. Já em Manaus, como fica na região norte do país e é cortado pela linha do Equador, a temperatura ela é alta o ano todo. Essa linha aí embaixo aqui, ó, ela engana vocês. Por que ela está enganando vocês? Porque a temperatura mais baixa aqui é 26 graus. Olha só. Então a temperatura mais baixa em Manaus durante esse ano, acho que foi o ano de 2001, está mostrando que a temperatura mais baixa foi em fevereiro e foi 26 graus. O resto do ano a temperatura ficou toda mais alta, olha. Tá vendo? Tá dando para entender o que eu tô falando? Então, tá dando para ouvir. Então vocês conseguem observar e entender quais são essas diferenças. Quanto mais quente, quanto mais próximo à linha do Equador for o território, que é o caso de Manaus, mais quente vai ser. Correto? Então vamos lá. Com base na observação e análise dos climogramas acima, e considerando os diferentes tipos climáticos do Brasil, assinale a alternativa que contém as informações corretas. Então, dessas 3 alternativas, nós vamos falar que está correto. Como vocês já sabem, a 1 e a 3 está certa. Vocês já marcaram, estão vendo a resposta. Agora eu vou explicar para vocês por que a 2 está errada. Então, vamos lá. O segundo climograma, que é o climograma de São Paulo, deixa eu até botar junto para vocês poderem ver. O segundo climograma caracteriza um clima tropical de altitude, com inverno chuvoso e ameno, com média acima de 18 graus, e revela a influência do relevo no comportamento das temperaturas. O que vocês têm que entender nisso daqui? Olha só. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, primeira coisa, São Paulo tem locais, né, tem regiões dentro de São Paulo que possuem uma elevada altitude, como por exemplo Campos do Jordão. E aí o inverno lá é mais frio mesmo, tá? Mas olha o que está falando aqui. Está falando que esse climograma representa um clima tropical de altitude. Então, para ser tropical de altitude, tem que ser igual Campos do Jordão. Só que nesse caso, o que acontece? Nesse climograma, ele não mostra um clima tropical de altitude, por quê? Está falando que graças ao clima tropical de altitude tem um inverno chuvoso. E nós sabemos que o período de inverno aqui para nós, que estamos na região tropical sul, nós sabemos que vai de junho, pega final de junho, julho e agosto. Nós sabemos que vai até setembro, né? Nós sabemos que o inverno ele acaba dia 23 de setembro. Mas, na verdade, se vocês olharem aqui, ó, então vamos lá, os meses frios. Junho, julho e agosto. Certo? Turma? Alguém me escuta? Então, beleza. Junho, julho e agosto. Esses 3 meses são os meses mais frios. Está falando que é um inverno chuvoso. Vocês estão vendo que junho, julho e agosto
são os meses com menos quantidade de chuva. Não é verdade? Olha aqui, ó. Olha a coluna. Estão vendo a coluna? Elas são as mais baixas do ano. Automaticamente, são os meses que chovem menos. Por isso que a número 2 está errada. Deu para entender? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa? Então vamos para a próxima. Deu para entender então por que aquela ali está errada, né? Bom, vamos lá. Agora sobre a água. A água encontra-se neste início de século em condições que exigem sérios cuidados. Além do volume existente desse recurso, é importante considerar sua distribuição geográfica e suas formas de uso para preservá-la. Então está falando sobre algumas formas de nós usarmos a água sem tê-la que retirar novamente no caso de rios, tá fugindo a palavra aqui, desses locais de abastecimento, eu esqueci o nome, represas e tudo mais. Então, tendo como referência o planeta, o que a gente pode afirmar? Bom, vocês sabem que a distribuição de água no nosso planeta ela é totalmente irregular. Vocês sabem que tem locais com bastante água, como o Brasil, por exemplo, e tem locais com pouca água, como o Brasil também. Por exemplo, no Brasil nós temos muita água no norte, nós temos bastante água aqui no sudeste. Lá no centro-oeste não tem tanta, mas tem o suficiente. Já no nordeste, em algumas regiões, como por exemplo a região do sertão e do agreste, a quantidade de água já diminui bastante. Então isso é para vocês verem que dentro do nosso próprio país, a distribuição natural de água ela já não é igual. Então sobre isso, vamos lá para a resposta que está certa. Existe notória desigualdade na distribuição das águas continentais, ou seja, rios, lagos, tá certo? E nesse aspecto, a América do Sul é um dos continentes mais abastecidos, ou seja, que possui mais água, em especial as áreas tropicais. E é verdade, as nossas regiões aqui, nossas que eu falo porque tem a do Brasil, a do Paraguai também está na região tropical ali. Essas regiões tropicais, elas possuem muita água. Tanto é verdade que nós temos tanta água que, infelizmente, nós usamos os córregos como um depósito de esgoto, de tanta água que nós temos. Ah, Ronaldo, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que justamente por nós termos tanta água à nossa disposição, nós ainda utilizamos como uma forma errada. Se nós tivéssemos menos água disponível, vocês podem ter a certeza que os nossos representantes políticos já teriam pensado numa forma correta de limpar essa água para devolver ela de forma limpa para os rios. Tá certo? Tanto é verdade que, infelizmente, as crianças da idade de vocês pensam que córrego, que a palavra córrego significa uma água suja. E na verdade não é. Córrego não significa uma água suja. Córrego significa um rio pequeno. Nós que utilizamos aqueles rios pequenos como se fossem esgoto. Deu para entender? Turma? Sim. Beleza. Bom, eu vou para a última questão. E aí na segunda-feira eu continuo com vocês fazendo essa vista da prova para poder explicar questão por questão, porque a gente vai começar a aula de história. Então vamos lá. Tá aqui, próximo. Essa também foi fácil, né? Era apenas para vocês enumerarem os climas, as suas características. Então, nesse daqui não tem nem muito o que falar, porque quando mostra já a característica, olha só, sem olhar a resposta, vocês já sabem. Qual é o clima da Amazônia? O clima da Amazônia não pode ser semiárido, não pode ser subtropical, porque subtropical está abaixo do trópico.
nós sabemos que a Amazônia é cortada pela linha do Equador. Então, a Amazônia ela é equatorial. Oi? Eu errei. Errou? Uhum. Poxa, essa aqui é tão fácil, você não deve ter prestado atenção. Então, a última é número 1. Na segunda, já está falando aqui, ó, de baixo, segunda de baixo para cima, tá? Está falando do sertão nordestino. O sertão nordestino é um clima mais seco. É um clima que nós chamamos de semiárido. Semiárido por quê? Porque ele não é totalmente árido ainda. Poucas vezes no ano recebe chuva, mas ainda recebe chuva. É uma chuva muito escassa. Então, você está falando do sertão nordestino, está falando de um clima tropical semiárido. Tá aqui, ó, tropical semiárido. Então, até agora tá 1, de baixo para cima. 1, 4. Vamos lá. Na terceira, ó, ocorre na região sul do país. Se já ocorre na região sul do país, nós sabemos que é na zona temperada. Se é numa zona temperada, o clima só pode ser subtropical. Então, só pode ser a número 3. Então, até agora está 1, aqui embaixo, ó, 1, com o clima equatorial, 4, com o clima tropical semiárido, e na 2, com o clima subtropical, 3. Só ficou faltando o 2. O 2 é o tropical típico, que fala justamente da região centro-oeste. Por que típico, pessoal? Porque é uma região onde as características do clima ela é muito fixa naquele ponto. Como, por exemplo, os verões que são quentes e chuvosos, igual o nosso, e o inverno ele é seco, igual o nosso. Por isso que é um clima típico. Ok? Ô tio, professor, Oi, a pode falar. Amazônia não é tropical de altitude, não? Não, a Amazônia não é tropical de altitude, porque lá não existem elevadas altitudes. E outra Ah, coisa. eu pensei que tinha, sabe por quê? Por quê? Porque lá tem campos abertos, e lá é muito grande. Então, é grande em extensão, não em altura. E outra coisa, a, a, a Amazônia, ela não tem um clima tropical. A Amazônia ela tem um clima equatorial. Tá bom? Bom, segunda-feira nós vamos continuar essa correção. Agora vai acabar a aula e eu vou gerar a aula de história. Tá certo? Professor, Oi, deixa eu fazer uma pergunta. faça. Aqui, Pode fazer. o que eu tirei 3 é daquele que a gente teve que fazer, que você tinha deixado na Senec Digital, um post, aí a gente tinha que entrar no anexo para poder ver as perguntas e colocar a resposta no caderno. Não, esse que você está Tinha falando. até que fazer o gráfico. Então, esse o gráfico. daí, isso aí. Esse que você está falando, Thaís, essa foi a De atividade. 3, né? Entregou. Essa foi a atividade para melhorar a sua nota. E aí, segunda-feira eu vou dar o resultado. Sim, aí eu fiquei com quanto? Eu estou terminando de corrigir. E aí, segunda-feira eu vou dar a nota. Amanhã mesmo